pessoal, meu nome é Marcela Gaião e eu sou professora de língua portuguesa do curso Aprova Mais. E eu estou aqui para dar uma dica para vocês. Hoje a dica é a respeito da predicação verbal. Para quem não lembra do nome, é a mesma coisa que transitividade verbal, que eu acho que é o nome mais famoso para esse conteúdo. Então a gente vai ver a respeito dos verbos, tá? Então vamos lá. O que seria a predicação verbal? A predicação verbal nada mais é quando nós temos um verbo e esse verbo tem os seus complementos ou não. E aí a gente faz essa ligação com o sujeito também, tá? Então, a predicação verbal é isso, é a ligação entre o sujeito, o seu verbo e os seus complementos. E aí a gente tem os tipos de transitividade, né? Nós temos os verbos que são chamados intransitivos, os verbos chamados transitivos e os verbos chamados de ligação. Vamos ver cada um deles agora. O primeiro verbo é o verbo chamado intransitivo. É aquele verbo que não precisa de complemento para que você consiga entender a estrutura. Então, nós temos o primeiro exemplo. O avião caiu. Nós temos aqui o verbo cair. Você nota que não tem nenhuma outra observação, nenhum outro complemento para que você consiga compreender que o avião caiu. Mas nós temos algumas pegadinhas que normalmente costumam cair em concurso. Exemplo, o avião caiu sobre as casas da periferia. Normalmente, as bancas dos concursos públicos, elas costumam colocar algumas coisas, alguns complementos depois dos verbos intransitivos, para que você se confunda. Então, tudo que vier após um verbo intransitivo vai ser chamado de adjunto adverbial, que no primeiro caso tem ideia de lugar, de local. O segundo exemplo, nós temos o avião caiu lentamente. Aqui nós temos também um adjunto adverbial e ele dá a ideia de modo, como o avião caiu. E nós temos, por último, o avião caiu no mês passado. Temos aqui também um adjunto adverbial que dá a ideia de tempo. Então notem, nós temos o avião caiu, mas você pode acrescentar qualquer coisa após. Só que essa coisa que vem depois não vai ser um complemento do verbo, e sim vai ser um adjunto adverbial, ok? Então vamos para o próximo verbo. O próximo verbo, ele é chamado de verbo transitivo. O que são verbos transitivos? Os verbos transitivos são aqueles que precisam de algum tipo de complemento. Eles podem vir com ou sem preposição. Então, os verbos chamados transitivos direto são aqueles que não possuem nenhum tipo de preposição. Veja o exemplo. Nós escutamos nossa música favorita. Então, a gente tem aqui o verbo escutar e quem escuta, escuta alguma coisa. Então, você não precisa de nenhuma preposição. E aqui, no nosso exemplo, não temos preposição. Os verbos chamados de transitivos indiretos são aqueles que precisam de complemento e eles vêm com algum tipo de preposição. Vamos para o exemplo. Eu gosto de sorvete. Temos o verbo gostar e quem gosta sempre gosta de alguma coisa ou de alguém. E está aqui a nossa preposição. Então, esse verbo gostar, ele é um verbo chamado intransitivo. Ele é um verbo chamado de transitivo indireto. E o nosso último verbo transitivo é aquele que a gente chama de transitivo direto ou indireto, ou a gente chama de bitransitivo, tá? Tanto faz. Como é esse verbo? Esse verbo, você precisa ter dois complementos. Professora, como assim? Eu vou ter um complemento chamado objeto direto e eu vou ter um complemento chamado objeto indireto. Ou seja, um complemento é com preposição e o outro complemento é sem preposição. Vamos ver o exemplo. Ela contou tudo ao namorado. Nós temos o verbo contar. Sempre quem conta, conta algo a alguém. Então, nós temos aqui tudo é o nosso objeto direto, porque não tem preposição, e ao namorado é o nosso objeto indireto, porque tem a preposição ao aqui. Então, por isso que esse verbo é chamado de bitransitivo, porque ele precisa de dois complementos para que você consiga entender a informação completa. E por último, nós temos o verbo chamado de ligação, que é aquele verbo que vai ligar o sujeito a uma característica desse sujeito, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Sandra é alegre. Nós temos aqui uma característica
e esse verbo está ligando essa característica ao sujeito. Do mesmo jeito, mamãe está bem. Temos um verbo de ligação e esse verbo ele liga a característica ao sujeito, tá? E essa foi a dica de hoje a respeito da transitividade verbal. Até a próxima!